Fala família, saudações vascaínas, aqui Eduardo Maiolo, do Vascaíno Norte Sul, informações aqui do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos hoje o Corinthians ganhando do Vitória por 1-0, tivemos hoje também o Atlético Mineiro ganhando do Ceará por 1-0, o Fluminense infelizmente ganhou de 1-0 do Internacional, que atrapalhou muito a gente na rodada de hoje, né? Sport Recife perdeu de virada para o Mirassol, 2-1, Sport Recife saiu na frente e o Mirassol virou, ganhou por 2-1. São Paulo ganhando do Bahia de 2-0 também, foi um resultado também muito ruim para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a melhor notícia de hoje, o Urubu no cheirinho, mais uma vez, perdendo para o Fortaleza de 1-0 lá no Ceará, gente. Olha só, o Urubu, o Flamengo perdendo de 1-0 para o Ceará hoje, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô sentindo cheirinho, hein? Tô sentindo cheirinho no ar, eu tô sentindo cheirinho de porco no ar, na verdade, né? Se o Palmeiras ganhar amanhã, ele faz a boa. O Flamengo perdeu hoje de 1-0 do Ceará, né? Essa é a 30ª rodada, que amanhã finaliza com Grêmio e Juventude, Botafogo e Santos, Bragantino e Vasco da Gama. O Vasco da Gama joga fora lá no Dabi Abichedi, e Palmeiras e Cruzeiro. Aí o Palmeiras vai ter que fazer a boa, o Palmeiras vai ter que fazer a parte dele, aproveitando o tropeço da mulambada hoje na 30ª rodada, né? E amanhã o Vasco, ele tem um desfalque muito sério, que é o desfalque do jogador Ryan, o atacante Ryan, que sentiu um edema na coxa, está em tratamento intensivo para a próxima partida. Eu sabia que isso ia acontecer, pessoal, porque o Diniz falou para ele ficar até o final do jogo contra o Fluminense, né? Ele estava sentindo e o Diniz falou para ele que ele só saía se fosse morto, né? É o que eu falo sempre para você, gente. Olha só, você expõe o jogador num excesso muito grande ali, uma lesão ali que pode se agravar, entendeu? E amanhã não teremos o Ryan, além do desfalque também do técnico Fernando Diniz, que não estará à beira do campo, pois recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. O Ryan também vai desfalcar o Vasco e no lugar dele deve entrar o atacante Verratti, o nosso pirata da colina, né? Eu estou muito empolgado para ver essa dupla, Andrés Gomes e o Verratti, para ver o que vai acontecer. Eu acho que vai dar bom, gente. O Vasco amanhã ele tem que fazer a boa, ele tem que garantir a vitória amanhã, até porque o Fluminense ganhou, né? O Corinthians também ganhou, então tá todo mundo na cola do Vasco. O Fluminense se distanciou do Vasco, então assim, para o Vasco não deixar o Fluminense escapar, então ele tem que garantir amanhã os 3 pontos. Eu acho que dá para garantir. Dá para garantir os 3 pontos amanhã, com certeza. E fazendo mais 3 pontos aí para não deixar o Fluminense distanciar. Galera, eu tô gravando um pouco tarde hoje, né? Eu tava ali tomando uma cervejinha, porque ninguém é de ferro, né? O primeiro vídeo eu fiquei ali meio trancado, fiquei meio congelado, fiquei meio, sei lá, meio paralisado ali, né? Vídeo de estreia e tudo, não sei o quê. Mas aos poucos a gente vai se soltando, a gente vai se largando, né? Passar a tabela para vocês, o Palmeiras lidera o grupo A do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, está ganhando, né, no número de vitórias 19-18 do Flamengo, que também tem 61 pontos. Cruzeiro vem em terceiro com 56, Mirassol com 55, Bahia com 49, Botafogo com 46 e Fluminense com 44, e São Paulo com
41, sendo que o Fluminense ele tem um jogo a menos, tá, gente? Ele tem um jogo a menos, o Botafogo também joga amanhã, né? E o Fluminense está com jogo a menos, então é fundamental os 3 pontos amanhã no jogo do Vasco da Gama. O Vasco tem que vencer esse jogo aí para não deixar os rivais se distanciarem para poder garantir a vaga na Libertadores. Apesar de que eu acredito muito no Vasco garantindo a vaga na Libertadores na Copa do Brasil. Sinceramente, eu confio mais o Vasco garantindo a vaga na Copa do Brasil do que pelo Campeonato Brasileiro. Porque a gente vai pegar o Fluminense na semifinal, 2 jogos no Maracanã, já foi, né? Já deram certeza, já falaram certo ali que os 2 jogos serão no Maracanã. A torcida do Vasco vai engolir a torcida do Fluminense mais uma vez no Maracanã, eu tenho certeza disso. Repito, como eu falei no vídeo anterior, decisão acertada da diretoria vascaína, tá? De mandar os 2 jogos da semifinal para o Maracanã, porque com certeza, se o Vasco mandasse o primeiro jogo para São Januário, depois o Fluminense iria requerer, né, que o Vasco tivesse apenas 10% de torcedores no Maracanã. Isso não seria vantagem. Então foi uma decisão acertada do Pedrinho de manter esses jogos aí, os 2 jogos do Maracanã. Eu tenho certeza, meio a meio, 50-50, a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã, não vai dar espaço para a torcida do Fluminense e a gente vai pegar essa semifinal aí. Aí a final quem vier, Cruzeiro ou então Corinthians. O Corinthians é meio carne de pescoço, né, gente? Apesar de que se o Vasco passar, ele decide dentro de casa, né? Ou em São Januário, ou o que eu acredito também que essa decisão pode ser no Maracanã, tá? Se o Vasco passar para a final na Copa do Brasil, ele pode decidir no Maracanã também, porque o apelo do jogo é muito grande, entendeu? Então assim, se o Vasco for para a final e pegar Cruzeiro ou Corinthians, o Corinthians ele é carne de pescoço, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui a muito jogo Vasco e Corinthians no Maracanã, vaga de Copa do Brasil, final do Mundial de 2000 eu estava lá também, tá? E o Corinthians, olha, vou te contar, cara, eu não consegui dar dentro do Corinthians uma vez, entendeu? Mas eu tenho certeza que dessa vez o Vasco vai fazer a boa. E o título da Copa do Brasil, ele é possível. Ele é muito possível, tá? Se o Vasco continuar jogando o futebol que está jogando, o título da Copa do Brasil é possível, tá? Então, a tabela do Campeonato Brasileiro continua, né? Como eu estava falando, 6º lugar Botafogo com 46, 7º Fluminense 44, 8º São Paulo com 41 e o Vasco está com 39. Se o Vasco ganhar amanhã, vai para 42, né? A gente passa o São Paulo e fica com a 8ª posição no Campeonato Brasileiro. E não deixa os clubes que estão lá na frente desgarrarem, né, na tabela. Agora ali, brigando ali na zona de rebaixamento, o Santos ainda está correndo risco, com 31 pontos em 16º. O Internacional perdendo hoje do Fluminense, com 35 pontos em 15º, né? Aí você tem o Vitória com 31, o Fortaleza com 27, o Juventude com 26, acho que esse já caiu, e o Sport de Recife com 17 pontos na última colocação. Esses 2 clubes já caíram com certeza, né? Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Amanhã, Bragantino e Vasco no Nabi Abichedi, o Nabizão, né? Às 18h30. Vamos torcer para o Vascão da Gama amanhã para garantir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que amanhã a gente consegue uma vitória, consegue garantir os 3 pontos. Mas é como eu disse, eu acredito mais na vaga na Libertadores, na Copa do Brasil, tá? Então assim, amanhã eu vou gravar um pré-jogo aqui para vocês, falando da escalação, dos relacionados aqui da equipe, como é que o Vasco vai a campo. E amanhã estamos juntos, saudações vascaínas,
sua imensa torcida bem feliz, norte e sul desse Brasil. Fique com Deus, saudações vascaínas a todos, fique na paz, até amanhã.